Opinião Pernambuco está de volta e o tema de hoje é voto e cidadania. Participam Luciano Cerqueira, professor do Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco. Orson Lemos, assessor-chefe da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral. E Elton Gomes, cientista político e professor da Faculdade Damas. Lembrando mais uma vez, o número de WhatsApp para opinião ou perguntas, 81 98830 7098. Professor Luciano, o senhor falava exatamente sobre a experiência, ou ia falando sobre a experiência de Nassau na criação de algo semelhante às câmaras municipais? Exatamente. Seria isso? Porque Nassau adotou aqui, né, um sistema de uma câmara, como se fosse uma câmara municipal, né, onde estavam representantes de várias profissões, de vários setores de atividades, né. Então foi a Revolução, a invasão holandesa como um todo, ela foi estimulante para uma maior participação dos brasileiros, né, na administração e na discussão de problemas brasileiros, né. A respeito da Revolução de 1820 em Portugal, né, aconteceu uma revolução em 1820, porque os franceses foram derrotados, acabou a ocupação francesa, mas ficaram os britânicos no lugar dos franceses, né, e não queriam a solução, não queriam que Dom João voltasse para Portugal, né, e foi essa revolução de 1820, ela é uma revolução, no entanto, ambígua, porque era avançada para Portugal, né, enquanto era discriminatória em relação ao Brasil, né, com aquele projeto de recolonização. Então, que isso aí vai terminar sendo um fator a mais que vai apressar a independência. Né? Ok. E nós temos aí a instituição do título de eleitor em 1881. A data é mesmo essa, Orson? Sim. 1881. Título de eleitor. Na verdade, uma folha ofício grande, em que tu entendeu que era grande, e atrás é que se colocavam um carimbo e anotações sobre a votação. Esse não era de procuração não ainda? Não, não era de procuração não. E depois é que encurtou para metade da folha A4, e aí se introduziu a fotografia no título, e atrás também tinha o carimbo. Esse só foi trocado em 1986 para o modelo que nós temos hoje, e a partir deste ano o modelo é título no celular. Pois é, a gente já prevê toda essa evolução. Aí vamos entender agora, depois a gente volta a falar um pouco sobre história, mas eu queria trazer um outro tema que é mais nesse campo mesmo ideológico, né? Esse voto lá atrás, ele já era um voto crivado por algumas denúncias de fraude ou alguns acontecimentos mesmo que eram fraudulentos, não é? Ao longo da história do voto no Brasil, a gente tem sucessivamente situações em que a fraude se faz presente. Essa fraude ainda nos assusta? Ela é coisa do passado? Qual a opinião de vocês sobre isso no momento em que a gente sai do voto impresso e a gente vai para o voto eletrônico? Nós temos duas coisas que podemos separar. Uma coisa é a urna eletrônica, a urna de lona, mas sempre tem também a fraude do eleitor. Então, hoje só se fala da vulnerabilidade da urna e ninguém fala do eleitor. Então, a compra do voto, você não está fraudando a urna, você está fraudando a democracia, e o eleitor está se vendendo, e quando ele se vende, ele, na verdade, está aceitando em que tudo do que ele quer daquele candidato é aquilo que ele recebeu agora. Os próximos 4 anos não me interessa. Ele trocou o voto dele pelo aquele pacote de arroz ou pelo aquele saco de cimento ou pela doação. É isso que eu entendo. Mas para nós da TRE, a urna de lona tinha o famoso voto formiguinha, que o coronel ficava lá sentado na sua cadeira, mandava o seu comparsa, ia votar primeiro, e todo o seu curral estava ali na fazenda dele aguardando a cédula vir. Então ele sabia que ele perdia o primeiro voto, botou um papel em branco lá dentro que não valia, mas ele voltava no bolso com a cédula oficial. E o coronel preenchia a cédula e dizia para a próxima: vá lá, bote essa e traga em branco. Então, no final do dia, ele sabia quantos votos ele tinha preenchido na urna. Era o famoso voto formiguinha que existia.
Essa tecnologia hoje, nós tínhamos aqui em Recife, contando o voto, que eu comecei também como mesário, em que, na hora de contar os votos, derramam os votos na mesa, e estavam os fiscais, todo mundo ali, e você pegava uma caneta Bic, riscava de azul um X na sua mão, só ficava quietinho aqui, riscava. Quando você estava catando aqui, você pegava um voto em branco, você pegava, marcava o local que você queria do seu deputado, do seu governador, com a mão. Esse aqui não está nulo não está branco não. Quando abria, então, até pegar a pessoa que isso aqui, pegava. Então, eram tantas formas, Jaboatão se passava contando uma semana, 2, 3 e contava de novo, porque você tinha como ter fraude durante a eleição, pessoas votando no lugar de outro, e na hora da votação você ter pessoas marcando o título, então papel realmente tinha Depois o senhor vai fraude. dizer se esse voto formiguinha é o mesmo voto do cabresto. Elton, queria ouvir a tua opinião sobre isso, sobre fraudes e essa evolução, até chegar no eletrônico. Realmente o Brasil figura entre os países que possuem um dos sistemas de votação eleitoral mais modernos e de difícil fraudação do mundo, né? É muito difícil você efetivamente conseguir fraudar uma urna brasileira. Tem múltiplos controles. Falávamos aqui em off, né? Antes de começar a entrevista, que o TRE faz pelo menos 10 auditorias em cada urna, que vai aumentar agora para 16. O que se discute muito no Brasil, e isso para mim é muito mais grave do que a possibilidade de você fraudar o voto, é a possibilidade de você adulterar o voto do ponto de vista da falta de cultura cívica, da falta de cidadania, do esquecimento eleitoral e das técnicas das quais se valem os grupos políticos para poder manipular a opinião do eleitorado. Isso chega a ser quase tão fraudulento quanto o sujeito ir lá marcar, né, um carimbo na pele e colocar lá o X. Então, evidentemente, o Brasil ele é muito avançado em alguns aspectos. Eu acho que a gente podia citar não só o processo de votação e contagem dos votos, mas também o processo de pagamento do imposto de renda. O imposto de renda também é extremamente moderno, você pode fazer pelo seu celular, você pode começar a declaração e depois retomar, mas o Brasil é muito paradoxal do ponto de vista de você ter uma democracia muito tecnicamente avançada, mas do ponto de vista importante da qualidade da democracia, da substancialidade das práticas republicanas, ainda muito débil. Assim, pelo que eu estava interpretando da tua colocação, é que o posicionamento, ele já é um posicionamento fraudulento. A marcação do voto é apenas uma efetivação da fraude, que se dá antes exatamente daquele momento em que você está diante da urna. Inicia quando você está cooptando um eleitor e impedindo a vontade dele. Ela se inicia ali. Ele vai executar no momento que ele vai à urna, porque ele está vendido. E aqui vai mostrar a realidade do que foi colocado dentro. Porque, como ele falou, muitas democracias não são reconhecidas, mas ainda tem aquelas pessoas que estão dizendo a urna é fraude, internet. Você faz pagamento, você já ouviu falar várias vezes, pessoas entraram no seu banco, tiraram seu dinheiro, fizeram o pagamento, seu cartão, e aí entraram na urna, essa urna está aqui ligada desde o começo do programa. E se eu puxar aqui o fio embaixo, não está nem ligada na tomada. Ela está na bateria dela. Certo. Vamos fazer o seguinte, a gente ouve a opinião do professor Luciano, depois você faz uma demonstração, inclusive, desse modelo de urna, para que a gente possa ter a certeza de que sair de casa para votar é algo que vale a pena, né? Não é algo que você vai que estaria correndo esse risco de ser submetido a mais uma fraude, como era muito comum lá atrás. Professor. Sobre essa questão, eu repeti um pouco as palavras que já foram colocadas aqui, né, pelos meus companheiros aqui nesse debate. Quer dizer, a última vez que eu fiz um discurso como paraninfo, lá no Teatro Guararapes, há 2 anos atrás, eu dizia, o Brasil tem a eleição mais moderna, né, que o mundo conhece hoje. Né? E precisamos ter realmente uma democracia, um resultado dessa eleição que seja equivalente à eficiência
dela, né, do ponto de vista da forma, da técnica que ela apresenta hoje. Não é à toa que a gente viu agora, quando está em cima das eleições praticamente, né, quando um grupo aí de políticos queria que houvesse uma cópia, né, uma cópia impressa do voto. Ora, a cópia impressa do voto, a finalidade é controlar. Né? É encontrar uma maneira, novamente, de controlar o voto do eleitor. Né? Há uma história muito engraçada que eu ouvi uma vez de uma neta do coronel Chico Heráclito, né? Era minha aluna. E então ele disse, olha, eu tenho uma história engraçada para lhe contar. As eleições, a primeira vez que uma cédula foi utilizada em eleição foi na eleição de 1955, eu acho, quando Juscelino foi eleito presidente, mas era só para presidente. O resto era chapas, separadas umas das outras, que se colocava dentro do envelope, né, lacrava, e então, para o controle dos currais eleitorais, se usava a chapa. A chapa originava troca de tiro, briga, porque tinha a história de rasgar chapas, trocar chapa. Aí era a história que a neta do coronel Chico lá que me contou, era de um velho eleitor, né, que era das terras dele, que vinha para a cidade com os cabos eleitorais, né, e então o cabo eleitoral conduzia todo mundo até o local da votação, né, e depois trazia de volta. Aí havia uma buchada, e aí aquela coisa toda, uma comemoração, e o caminhão ia deixar em casa depois, o povo todo. Né? Então, no fim do dia, esse eleitor já idoso aproxima-se do coronel e diz, coronel, só tem uma coisa, eu fiz tudo o que o senhor mandou. Né? Agora, eu só queria saber uma coisa, em quem foi que eu votei? Né? Aí fica lá, que chega no ouvido dele e diz, o voto é secreto. Né? Então, essa história é muito engraçada, mas é muito o que era o processo eleitoral. Né? Bem ou mal, houve um grande aperfeiçoamento com essa urna. Né? Ela é uma garantia contra fraudes. Né? Por que nós podemos acreditar que ela é segura, Orson? Pode demonstrar para a gente? Posso. Essa urna é a que nós temos mais moderna. E com a biometria, eu comecei a identificar melhor o eleitor, porque tinha aquela pessoa que o coronel mandava votar, não tinha fotografia, nem era obrigado a apresentar, baixava o título. E aí votava-se mais de uma vez. Hoje, quando o eleitor chega numa cidade que tem uma urna biométrica, após ele entregar o documento, vai se digitar o número do título aqui no terminal. E ele será que colocar o seu dedo. Aqui a impressão digital é única no mundo, cada um só tem uma. Então, quando ele aqui aprovar, a urna será acionada pela oposição da sua impressão digital. Quando ele entrar na cabine, ele vai encontrar... A primeira coisa que tem que observar, voltando, é que você vai observar que vai ter aqui no dia lacres. Esses lacres são colocados e aqui na urna vão ter mais 10 aqui atrás. Por isso que a urna atrás, sempre quando vai para a cabine, você enxerga, a primeira coisa que você vai enxergar são os lacres. Eles estão lacrados, assinados. E no início da votação, foi colocada aqui a 0ª, mostrando que está 0 voto. Esse ano, vamos fazer auditoria em tempo real, às 7 da manhã, na frente de todo mundo. 4 urnas serão sorteadas para fazer a auditoria. Quem sempre fez auditoria, mas ninguém está vendo. Então, a gente vai fazer agora na frente. 4 urnas no estado serão sorteadas para fazer essa auditoria. Quando você entrar, você vai encontrar já ela piscando aqui, deputado estadual, federal, 4 números. E você vai colocar os 4 números da sua preferência. Você pode corrigir, mas quando você bota... Desculpa, deixa eu só colocar aqui. Aqui são números fictícios. Esses números não são válidos. Vai aparecer a foto do candidato, o partido dele e o nome dele. Quando ele aperta confirma, ele passa para deputado estadual, que são 5 números. Ele vai colocar o da sua escolha. Vai aparecer também aqui. Se ele não gostar, ele pode corrigir. E vai aparecer de novo, ele pode botar o que ele entender melhor. Vai confirmar. Esse ano teremos 2 senadores. Então, você pode votar no senador que você quiser. Não é obrigado a votar só em um do chapão. O que você quiser, assim como deputados também, não é obrigado a votar. Então, é livre, para você livre escolha optar. E aqui você vai votar... O senador tem o senador e tem 2 aqui embaixo. Votou, em seguida, votou, chega governador. Você vai votar, vai ter a foto do governador, a do vice
e você finaliza com o presidente e aquela música tradicional está encerrado. A estimativa é de 1 minuto e meio dentro da cabine. Ok. Professor Elton, qual a diferença do modelo de eleição do Brasil para o modelo norte-americano, para o modelo dos Estados Unidos? Tem várias diferenças importantes. O que seria o voto distrital dentro dessa sua resposta? Pois bem, o Brasil é um dos países que, assim como a Noruega, a Suíça, a Bélgica, a vizinha Argentina, usa o voto proporcional. Tá? Os nossos votos para o legislativo, com exceção dos votos de senador, são votos que são feitos em uma eleição proporcional. Significa dizer que você faz um cálculo que divide o número das cadeiras da Assembleia ou do Parlamento pela quantidade de votos válidos, desprezando os votos brancos, nulos, abstenções e desprezando também, evidentemente, dentro do cálculo que se faz, aquilo que é 0 ou menos que 1, meio voto não existe. Então, com isso, você tem que os candidatos no Brasil concorrem a vagas para o cargo de vereador nas eleições municipais, deputado estadual, deputado federal, por proporcionalidade. Isso é o modelo de representação proporcional. Isso vai dar, inclusive, foi criado esse mecanismo para poder corrigir algumas distorções do ponto de vista da representação demográfica. O Brasil é um país muito grande, então você tem a seguinte situação. Por exemplo, São Paulo tem 70 deputados federais, Pernambuco, 25. O estado de Roraima, somente 8, por conta do tamanho da população. E isso é feito naquilo que a gente chama de distritos eleitorais de grande magnitude, ou seja, é todo o estado da federação. Quem concorre a deputado em Pernambuco concorre em todo o estado de Pernambuco, muito embora, do ponto de vista prático, os votos são concentrados em 3, 4 municípios, que, muito embora não sejam distritos, são redutos eleitorais daquele candidato. E como é nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos se usa o mecanismo de voto distrital puro. Todos os parlamentares, não é? Deputados federais, que eles chamam de congressman, né, o deputado, ou você ter efetivamente o senador e o sujeito que está concorrendo às vagas para parlamentar estadual, ele concorre em um distrito geograficamente determinado pela justiça eleitoral daquele país, o equivalente, já que não existe uma justiça eleitoral dos Estados Unidos, mas autoridades competentes para isso nos Estados Unidos definem um distrito e a campanha é feita somente naquele distrito com muito mais clareza dos candidatos concorrendo ali. Adiciona-se a isso o fato dos Estados Unidos ser um país onde, na prática, existem apenas 2 partidos com representação nacional, o Partido Republicano e o Partido Democrata. Você acha esse modelo melhor do que o modelo do Brasil? Eu não acho melhor nem pior. Eu acho que existem lugares em que o modelo proporcional funciona bem, na Bélgica, por exemplo, e onde ele funciona mal. Existem lugares em que o modelo distrital puro funciona bem e funciona mal. O que realmente importa é a força e a vitalidade das instituições, não o modelo per si. Ok, vamos a mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta falando sobre voto e cidadania.